Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo de matemática, bem-vindos ao meu canal de YouTube, aqui Valdo Mário, estudante universitário. Para o presente vídeo resolvo a questão 492 do livro Análise Matemática do Demidovich, questão referente à derivada, pretende saber a derivada da função de y em causa. Bom, sinceramente, para si que não está inscrito ao canal, sugiro que subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista o vídeo até o final. Vamos ao essencial. De modo a demonstrar que o problema tem-se aqui a função de y igual a x menos 1 meio arcseno de raiz quadrada de x mais 1 meio raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Pretendo saber a derivada da função. Para si que não está inscrito ao canal, importa-me convidar com que subscreva-se ao canal e deixe ficar seu like e partilhe. Bom, partilhe para que o vídeo possa chegar aos demais pelo mecanismo de busca, partilha automática ao YouTube, inclusive deixando ficar seu like, sinónimo inclusive de expansão do canal, para que chegue aos demais, inclusive as que possam ser outras. Bom, recomendo que revisite a lista de reprodução ou playlist dos vídeos do canal. Bom, de modo a achar a derivada da função de y causa x menos 1 meio arcseno de raiz quadrada de x, então, mais 1 meio raiz quadrada de x menos x ao quadrado, necessariamente a derivada da função. Isso é mesmo que eu tenho que derivar parcialmente, então menos 1 meio arcseno de raiz quadrada de x derivada. Então, mais 1 meio raiz quadrada de x menos x ao quadrado derivada, necessariamente. Porém, a derivada de x menos 1 meio arcseno de raiz quadrada de x, poderia aplicar a regra de derivação de produto. Então, x menos 1 meio arcseno de raiz quadrada de x, a sua derivada será igual a x menos 1 meio derivada vezes arcseno de raiz quadrada de x, então, mais arcseno de raiz quadrada de x, então, derivada vezes 1, ou seja, x menos 1 meio, necessariamente. Então, terei a derivada de x menos 1 meio é igual a 1. Então, isso será igual a arcseno de raiz quadrada de x mais arcseno de raiz quadrada de x é raiz quadrada de x derivada, que é argumento de arcseno, sobre raiz quadrada de 1 menos o quadrado do argumento de arcseno, que é raiz quadrada de x. Então, vezes x menos 1 meio, necessariamente. Então, terei arcseno de raiz quadrada de x mais derivada de raiz quadrada de x é necessariamente derivada de x, ou necessariamente isso é mesmo que especificar da seguinte forma: raiz quadrada de x derivada é o mesmo que eu disser x 1 meio raiz derivada. Então, derivada de potência 1 meio x 1 meio menos 1 vezes a derivada da base, que é x. Então, terei 1 meio x elevado a menos 1 meio, que é 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Então, vezes 1, que é derivada de x. Então, terei 1 meio x elevado a 1 meio. Então, que é necessariamente 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então, terei aqui x, ou seja, 1 sobre 2 raiz quadrada de x, sobre necessariamente a raiz quadrada de 1 menos x. Pois a raiz quadrada de x elevado a 2, isso seria módulo de x. Então, sendo aqui o positivo, terei inclusive x menos 1 meio. Então,
Portanto, terei a derivada da arcseno de raiz quadrada de x mais isso é o mesmo que eu disser x, ou seja, 2x menos 1 sobre 2 raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de 1 menos x. Necessariamente, fazendo MMC aqui, por 2 e necessariamente terei, neste caso, bom, 4, necessariamente, por este caso, 4 porquê? Porque terei, eu tenho também esse 2 aqui, então, terei arcseno de raiz quadrada de x mais 2x menos 1 sobre 4. Isto posso colocar logo dentro da raiz. Terei raiz quadrada de x 1 menos x. Então é igual a arcseno de x mais 2x menos 1 sobre 4 raiz quadrada de x vezes 1 x menos x vezes menos 1 x ao quadrado. Então significa que a derivada de arcseno, ou seja, x menos 1 meio arcseno de raiz quadrada de x, a sua derivada é igual a arcseno de x mais 2x menos 1 sobre 4 raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Exatamente. Isto. Então, tenho aqui a derivada de 1 meio raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Para achar, então, terei x 1 meio x menos x ao quadrado, a sua derivada. Bom, tenho aqui, poderia aplicar a regra de derivação de potência, ou seja, de como que se diz, produto, mas porém poderia ser de produto, inclusive de fração, pois tem 2 denominador. Porém, simplificaria colocando um meio em evidência, pois trata-se de constante, derivada de uma constante será zero. Então, terei 1 meio raiz de x menos x ao quadrado. Derivada. Então, terei 1 meio x menos x ao quadrado elevado ao meio. Então, isto terei necessariamente a regra de derivação de potência. Então, 1 meio x menos x ao quadrado elevado a 1 meio menos 1. Então, vezes a derivada da base, x menos x ao quadrado. Necessariamente. Então, terei 1 meio x menos x ao quadrado elevado a menos 1 meio. 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Então, vezes a derivada de x menos x ao quadrado. A derivada de x é 1. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, terei 1 sobre 2 1 meio raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Então, vezes do 1 menos 2x, necessariamente. Necessariamente. Então, prosseguindo, isso significa de que terei aqui 1 sobre 4, né, multiplicando isso. Então, 1 menos 2x sobre raiz de x menos x ao quadrado. Necessariamente. Agora, reparo para a expressão. Porque a derivada de 1 meio raiz quadrada de x menos x ao quadrado já obtive. E a derivada de necessariamente arcseno, ou seja, o x menos 1 meio arcseno de raiz quadrada de x, então, inclusive obtive. Então, substituo a derivada de x menos 1 meio arcseno de raiz quadrada de x mais
1 meio raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Então, a sua derivada será igual a, necessariamente, arcseno de raiz quadrada de x mais 2x menos 1 sobre 4 raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Necessariamente mais 1/4, 1 sobre 4, 1 menos 2x sobre raiz quadrada de x menos x ao quadrado. E aqui as bases são, os denominadores são iguais, então terei arcseno de raiz quadrada de x mais 2x menos 1 mais 1 menos 2x sobre raiz quadrada, 4 raiz quadrada de x menos x ao quadrado, necessariamente. E igualdade de mais. Então, terei aqui, são simétricos 2x e 2x. Então, isso significa terei arcseno de raiz quadrada de x mais 0 sobre raiz quadrada de x menos x ao quadrado vezes 4. Bom, isso tudo será igual a 0, então. 0 dividido por um determinado valor numérico igual a 0. Então, significa que a derivada de x menos 1 meio arcseno de raiz quadrada de x mais 1 meio raiz quadrada de x menos x ao quadrado é necessariamente igual a arcseno de raiz quadrada de x. De raiz quadrada de x. Necessariamente. Bom, deixando ficar aqui a ilustração, parecia que se calhar tinha ficado para trás. Parecia que se calhar tinha ficado para trás. Como conseguiu-se perceber, eu aqui derivei de forma parcial, depois substituí no final, para que se perceba como achar as respectivas derivadas. Agora, como achar a derivada por demonstração também de arcseno, posso apresentar aqui, ou seja, derivar de outra possibilidade. Porque tem-se aqui arcseno, derivada de arcseno da raiz quadrada de x. Bom, farei aqui do lado. Y igual a arcseno de raiz quadrada de x. Isto é o mesmo que eu disser seno de y igual a raiz quadrada de argumento do arcseno. Então, derivo isso. Nos casos, somos membros. Então, seno de y, derivada, raiz quadrada de x, derivada. Então, terei y, derivada vezes cosseno de y igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então, derivada, terei 1 sobre 2 raiz quadrada de x vezes cosseno de y. Porém, cosseno de y, necessariamente seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Bom, cosseno será igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y, necessariamente. Então, substituo. Então, terei a derivada igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Porém, seno ao quadrado de y, eu tenho aqui seno de y igual a raiz quadrada de x. Então, substituo se seno de y é igual a raiz quadrada de x. Então, tenho que substituir aqui o que corresponde a seno, que é a raiz quadrada de x. Então, terei derivada igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x vezes 1 menos seno. Terei de dizer que é raiz quadrada de x. Nesse sentido. Então, terei a derivada igual a 1 sobre 2
raiz quadrada de x, 1 menos x. Agora, a mesma raiz, então terei aqui derivada igual a 1 sobre 2 raiz de x, 1 menos x. Então terei 1 sobre 2 raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Necessariamente, o que significa de que a derivada de arcseno de raiz quadrada de x é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Então, outra forma de achar a derivada de arcseno, que é demonstrando é tudo daqui, porque os procedimentos serão os mesmos que anteriores, então essa é questão de substituir. Eu simplesmente representava aqui a forma de deixar a derivada de arcseno da raiz quadrada de x. Derivada de arcseno da raiz quadrada de x. E essa derivada teria que substituir para esse caso aqui. É tudo. Até o próximo vídeo.